Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Clube do Direito. Nós vamos falar aqui hoje, a palestra nossa de hoje vai versar sobre o segurado especial. O segurado especial, para a gente situar rapidamente, o tema que nós vamos tratar, estamos tratando de direito previdenciário, regime geral da Previdência Social, segurado especial, uma das espécies de segurados do regime geral da Previdência Social. Então esse aqui é o nosso tema de hoje, né? O meu nome é Rafael Vasconcelos Porto, eu sou juiz federal, ex-defensor público federal, sou mestrando em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo. O tema que nós vamos tratar aqui hoje é baseado, a apresentação que eu vou fazer aqui, ela é baseada nos estudos que eu empreendi no âmbito do meu mestrado, né? Ou seja, a pesquisa que eu fiz para a confecção da minha dissertação de mestrado. O tema da minha dissertação de mestrado, o título, é o seguinte: a cobertura previdenciária devida aos trabalhadores rurais na perspectiva da jurisdição federal. Então eu trato na minha dissertação sobre essa cobertura previdenciária devida aos trabalhadores rurais, com um enfoque, com a perspectiva da jurisdição federal, que é a função, né, que eu desempenho, que eu exerço. A defesa da minha dissertação ela está programada para agosto do ano corrente, a penúltima fase, que a qualificação já foi cumprida. Na sequência, eu pretendo então publicar o trabalho, então estará aí disponível mais para frente a publicar, ainda não está, mas estará disponível muito em breve a publicação desse trabalho, né? Ao longo do trabalho, eu fiz uma pesquisa minuciosa, uma análise da evolução histórica da Previdência Rural no Brasil, trouxe também um informativo panorâmico de direito comparado para permitir ali um cotejo mais abalizado do caso brasileiro, para a gente perceber como o caso brasileiro se situa em relação a outros casos, né? Perceber que a sistemática brasileira ela se espelha, ela encontra ressonância em outros países, né? de mesma cultura jurídica, mesmo ramo, né? Do direito, e a partir daí, a partir de fixar esses pontos, eu desenvolvo todos os aspectos jurídicos da legislação posta, da legislação atualmente em vigor, né? Que é a definição dos segurados, dos benefícios devidos, inclusive, né, ao final, com algumas pinceladas ali em relação ao custeio da Previdência Rural e ao processo previdenciário aplicável a essas demandas que envolvem o pleito de benefícios rurais, né? E, de passagem, ao longo do trabalho, eu trato também de alguns aspectos sociológicos relacionados com essa cobertura devida ao trabalhador rural, né? Então, para quem se interessar, quem quiser se aprofundar sobre o assunto, né, essa dissertação ela tem, né, mais de 250 páginas, bastante conteúdo, extensa bibliografia, uma pesquisa que eu realmente me dediquei bastante, levei bastante tempo para formatar e para formular, e em breve estará publicado, né? Aqui nessa palestra eu vou apresentar, vamos dizer assim, uma parte do que é essa dissertação, né? Porque aqui nós vamos falar especificamente sobre o segurado especial. O segurado especial ele é uma das espécies de segurado trabalhador rural, né? Nós temos mais outras espécies, né, que são o empregado rural, o contribuinte individual rural, que é o esporádico, eventual, rural. Nós temos também previsto, pelo menos em tese, o avulso rural, trabalhador avulso rural, embora na prática a existência não venha acontecendo, por outras razões. Mas a quarta espécie, que é o segurado especial. Então, na minha dissertação eu trato de todas essas espécies de segurados rurais. Aqui, especificamente, nós vamos falar só sobre o segurado especial. O segurado especial, embora seja uma das espécies, ele é aquela que desperta maiores controvérsias, né? Uma maior curiosidade acadêmica, um maior número de ações judiciais versando sobre esse tipo de segurado, né? E muitas das reflexões teóricas que a gente faz, inclusive dentro dessa questão da evolução histórica e desse panorama
do direito comparado é baseado muito na situação do segurado especial, que tem suas especificidades bem pronunciadas, diversamente das outras espécies, que atualmente existe uma semelhança grande com a congênere urbana, né? Então, eu decidi por trazer o segurado especial e compartilhar com vocês as principais reflexões que eu fiz em torno desse ator aí, que é um ator que desperta, então, uma maior curiosidade, um maior interesse, tanto acadêmico quanto prático também, né? Bom, nós temos no regime geral de previdência social algumas espécies de segurado obrigatório e temos também o segurado facultativo, né? O segurado especial ele é uma das espécies de segurado obrigatório, né? Segurado obrigatório nós temos segurado empregado, segurado trabalhador avulso, segurado contribuinte individual, segurado empregado doméstico e o segurado especial, que é a quinta espécie de segurado obrigatório. Então ele é segurado obrigatório da Previdência Social. Paralelamente nós temos segurado facultativo, tá? Então, situando aqui, segurado especial é um dos tipos de segurado obrigatório, né? Bom, o nosso primeiro slide aqui, nós vamos tratar sobre as disposições constitucionais relacionadas com o segurado especial, seja especificamente, seja genericamente aos demais atores, né, os demais segurados rurais, né? Então nós temos eles aqui, nós vamos tratar rapidamente, falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, que eles são bastante importantes e ditam toda a dinâmica da exposição subsequente, tá? O primeiro é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços devidos às populações rurais, né? Então o artigo 94.2 da Constituição coloca como objetivo da Seguridade Social, a doutrina trata a maior parte desses objetivos como princípios, né? Aqui a gente pode tratar meio como princípio, meio como regra, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas, devidos às populações urbanas e rurais, né? O que isso significa? Significa que o tratamento conferido ao trabalhador rural e ao trabalhador urbano, vamos supor, empregado rural e empregado urbano, o tratamento tem que ser uniforme e equivalente em relação a esses trabalhadores, tá? Então isso é aplicável a todos os trabalhadores rurais. Vamos explicar a origem, por que existe esse princípio da equivalência, né? Até o advento da Constituição de 88, o trabalhador rural tinha um tratamento diferenciado em relação ao trabalhador urbano, de uma maneira geral, um tratamento pior do que aquele conferido ao trabalhador urbano. Então a Constituição veio e funciona como um ponto culminante, né? A situação do trabalhador rural foi melhorando com o passar do tempo, né? E a evolução histórica da Previdência Social no Brasil também ela foi, com o passar do tempo, procedendo a uma série de unificações, né? Ela começou inicialmente dentro de empresas, depois passou a ser por categoria profissional, né? Por fim, criou-se um regime único para o trabalhador urbano e, finalmente, cria-se um regime único que contempla trabalhadores rurais e urbanos. Continua ainda havendo distinção, por exemplo, em relação ao servidor público, mas também existe uma tendência à unificação das regras. Hoje existe uma uniformidade maior das regras do regime geral da Previdência Social e o regime próprio do servidor público, né? Então essa tendência à unificação se verifica aqui também em relação ao rural como urbano, e esse tratamento pior que o segurado rural recebia, então isso passa a ser terminantemente vedado pela Constituição. O regime rural imediatamente anterior ao advento da Constituição de 88, que era o regime do pró-rural, ele tinha um caráter marcadamente assistencial, né? A maior parte da doutrina considera que o caráter dele era assistencial, ainda que ele tivesse um quê ali de previdência, mas era mais assistência social. Ele era não contributivo, não tinha contribuição direta por parte do próprio segurado, né? Claro que tinha contribuição de outros atores, até porque tinha que se financiar de alguma forma, mas não existia a contribuição à contrapartida direta por parte do beneficiário. A cobertura era devida apenas ao arrimo de família, ou seja, se você tinha uma família lá com pai, mãe, filhos, só um tinha direito ao benefício, né? Que era, normalmente, em regra, o homem, né? Inclusive a legislação, então, nesse ponto,